Fala, fiel, tem notícias atualizadas do Timão aqui pra você, por isso é importante se inscrever aqui no canal. O Corinthians está próximo do maior patrocínio milionário do futebol brasileiro, isso segundo o Augusto Melo. Tem também a mídia já começando a se render com o Gabigol no Corinthians, pessoal, tá se tornando realidade. E o presidente disse que está próximo de um acordo. Vamos conferir agora aqui no canal, bora lá! Todas as atualizações, a gente está fazendo praticamente um diário do Timão com essa reformulação corintiana, são muitas notícias e eu tento fazer um compilado aqui para trazer isso tudo para você todos os dias. Então, tem conteúdo todos os dias, por isso precisa estar inscrito e ative as notificações ali do sininho, porque aí fica mais fácil também, você recebe na hora no teu celular. Bora? O Augusto Melo tomou posse no Salão Nobre do Parque São Jorge, com a presença de muitos jornalistas, muitos membros do conselho, muitos pares políticos, e conseguiu depois, da sua posse efetivamente, com o hino do clube, o hino brasileiro, toda aquela solenidade, ele concedeu uma entrevista coletiva ao lado do Rubão, o Rubens Gomes, o seu diretor esportivo, o diretor estatutário. E ainda falta o diretor executivo, aquela coisa toda, mas enfim, ele falou sobre vários assuntos e de cara, ele já começou dizendo que ia confirmar 4 nomes, 4 reforços, 3 internacional, e apenas um nacional e tudo mais, e no fim ele acabou anunciando apenas 3. Ranieri, volante do Cuiabá, Diego Palacios, lateral esquerdo, que veio livre do Los Angeles FC dos Estados Unidos, e Rodrigo Garro, meia esquerdo, canhoto habilidoso, contratado junto ao Tajeres da Argentina. E aí faltou um, e ele obviamente foi perguntado sobre isso, ele disse que por precaução faltam alguns detalhes burocráticos e ele não conseguiu fazer um anúncio, mas está tudo certo, mas só por isso ele não anunciou oficialmente. Trata-se de Félix Torres, era o 4º nome que ele queria já ter anunciado hoje. Pode ser até que quando você esteja assistindo esse vídeo, ele já tenha sido anunciado. Félix Torres, o equatoriano, que veio do Santos Laguna do México. Mas enfim, os 3 primeiros foram esses. Ranieri, Diego Palacios e também o Rodrigo Garro. Bom, o Hugo foi contratado pela gestão do Ilho. E o Hugo não foi citado nesses novos reforços. Depois, o Rubão foi questionado. E ele falou, ele já tinha um pré-contrato firmado e é isso. Aí o Augusto foi lá e falou, mas trata-se de um bom jogador, vai acrescentar e tudo mais. Claro, agora não pode deteriorar um patrimônio do clube. Mas o Hugo não foi a gestão Augusto Melo que contratou. Então, ele fez os anúncios daqueles jogadores que essa gestão estava conversando. E ainda falta o Félix Torres. E ainda faltam outros tantos. Ele negou que tenha conversado ou que tenha encaminhado uma contratação com o Léo Godoy, do Estudiantes, disse que realmente esteve na Argentina, conversou com o presidente, mas que não tinha nada certo e que isso, enfim, foi uma mentira da imprensa, porque ele acabou se acertando com o Atlético Paranaense e para muitos foi até um chapéu que o Corinthians tomou. Ele refutou qualquer coisa. Claro que uma das primeiras perguntas, acho que até estava na primeira pergunta, se referia a Gabigol. E o Augusto, mais uma vez, não é que ele não negou ou desconversou, não, ele simplesmente confirma. Temos conversas adiantadas. O que você entende por conversas adiantadas? Estamos conversando, estamos tentando, temos conversas adiantadas, depende dele e do Flamengo. A conversa está muito boa nesse sentido, torçamos para que dê certo e se não der, temos um plano B. Falou isso. Mas Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo, estava presente na posse, assim como outros presidentes de clubes, tá? O do Bahia, o Marcelo Teixeira, inclusive o Augusto esteve na posse do presidente do Santos, Marcelo Teixeira também. Ele falou que isso faz parte. Mas é claro, é óbvio que eles conversaram não só sobre Gabigol, mas outras situações, O Corinthians e o Flamengo estão conversando sobre Mateuzinho, Thiago Maia, Fausto Vera, Wesley, todos esses jogadores aí que podem daqui a pouco resultar em algum negócio. E Gabigol, sobre Gabigol, o Augusto, ele confirmou. Existem negociações, estamos confiantes, estamos em conversas adiantadas, agora depende deles. Depois ele foi perguntado se a proposta estava na mesa. E aí ele disse que depende do Flamengo para a gente saber o que eles querem para que a gente possa formalizar algo concreto. Então assim, isso não indica conversas adiantadas, mas são as palavras do Augusto.
Ele diz que tem conversas, ele diz que tá tudo certo, mas que depende deles aceitarem aquilo que o Corinthians ofereceu. Só que, por outro lado, ele também não, ele diz que não há uma proposta oficial. Mas assim, a gente sabe que até haver a proposta oficial, que é aquela no papel timbrado, com todos os detalhes, existe antes uma conversa. O que você aceitaria? Gabigol, você toparia jogar no Corinthians? Se a gente conseguir compor um salário assim, assim, assado, se a gente conseguisse se acertar com o Flamengo, para o Flamengo. Flamengo, ó, vocês querem tanto, ele tá no último ano de contrato, vocês não vão cobrar uma multa rescisória de quase 200 milhões de reais. O jogador não está sendo utilizado pelo Tite, o jogador quer sair, daqui a pouco vocês evitam um problema, papapá. É nesse molde que acontece a conversa, para que depois aconteça a proposta. Então eu entendi o que o Augusto quis dizer. O fato é, existe conversa, existe uma negociação, e ele também, depois de uma outra resposta, porque ele foi questionado em 15 perguntas ao longo da coletiva sobre o Gabigol, ele disse que também precisamos de uma definição, até no máximo meio da semana que vem. Ele define esse prazo, meio da semana que vem, para que a gente tenha uma resposta, porque senão a gente vai seguir em frente e tá tudo certo, a gente tá tentando, mas vamos seguir porque a gente tem plano B, C e tudo mais. Ele tem alternativas, que também é um jogador interessante, ele obviamente não cita quem é, e a imprensa aparentemente não descobriu quem é esse plano B, até porque ele tá jogando todos os esforços no Gabigol. Se não der o Gabigol, obviamente ele vai tentar algum outro jogador. Ele falou sobre os reforços e disse que o torcedor vai ter surpresas até o final da semana, no máximo semana que vem. Então assim, ele tá trabalhando e tá pretendendo ser rápido, inclusive, né? Já anunciou alguns jogadores, precisa anunciar outros, e falou sobre algumas questões que incomodaram ele na transição. E, de novo, pancada no Duílio, né? A questão da seguradora, né? Do patrocínio que foi anunciado pela gestão do Duílio na reta final da gestão, que desagradou ele. Ele entende que tinha uma possibilidade de negociar um patrocínio maior no espaço da camisa onde foi vendido para essa seguradora, e por isso ficou chateado. E a tendência, né, gente, é que a gente tenha novos reforços já nos próximos dias. Bom, falta o Félix Torres aí para ser confirmado, e tem outros aí que o Corinthians está num encaminhamento interessante que a gente vai desvendar na sequência. Vocês gostaram? Chegou! Terminou a gestão do Duílio, está começando a gestão Augusto e começando com tudo. Pelo menos as primeiras impressões, elas são muito boas. O corintiano que está acompanhando agora o Gazeta Esportiva. Primeiro, disse que o Timão fechou um contrato de 3 anos com uma empresa de auditoria, a Ernst Young, uma das maiores do mundo, para passar um pente fino em todos os assuntos relacionados aqui ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E teve uma presença marcante hoje aqui na posse do Augusto Melo. Vamos passar aí, vamos mostrar as imagens para vocês, porque o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, olha só, estava aqui hoje, abraçou o Augusto Melo, ficou durante a posse do Augusto. Claro que na coletiva ele não estava, na coletiva só os jornalistas, mas abraçou, ficou ali com o Rubão numa mesa da diretoria, acompanhando as primeiras palavras do Augusto, agora como de fato presidente do Corinthians. Fomos tentar uma perguntinha para o Marcos Braz em relação a Gabigol, claro que ele fugiu, disse que o momento era do Augusto Melo e não respondeu a esta questão relacionada aí a Gabigol, camisa 10 do Flamengo, que interessa aqui ao Corinthians. Obrigada, Zé, muita informação mesmo. Antes de ir para a enquete do dia, que claro que tem a ver com isso aqui também, queria que vocês falassem rapidinho, começando pelo Paulo Sérgio, do Gabigol, né? Não tem como não falar disso, que ele fala uma fala interessante. Se ele tem que também dar uma resposta, a conversa está amigável, senão a gente vai partir para um plano B. O que você acha disso, Paulo? Bom, Mari, na realidade, o Gabigol, ele já se mostrou interessado. Inclusive, os seus representantes também já se mostraram interessados, até porque sair do Flamengo e vir para o Corinthians é uma grande oportunidade para o jogador. Eu creio que agora, termos burocráticos entre Flamengo e Corinthians, mas eu creio que entre o jogador e o seu staff, praticamente já está tudo certo. É isso aí, Silvio? É nessa linha? Olha, eu num primeiro momento não acreditava que pudesse dar jogo. Mas vendo o movimento das peças no tabuleiro, o Gabigol elogiando a torcida do Corinthians, praticamente fazendo uma declaração de amor. Os bastidores do que anda acontecendo. A presença do Marcos Braz hoje, claro que tem ali uma política de boa vizinhança com o novo presidente do Corinthians, Cartola visitando Cartola em dia de posse, mas para mim foi calculada essa presença. Me parece meio óbvio que alguma coisa está sendo tratada também. Ele não veio só para a posse do
do Augusto Melo. Não, mas aí tem a questão também do Thiago Maia, tem a do Mateuzinho. Tudo bem. Então tem todo. Tudo bem. Corinthians e Coisas. Flamengo podem fazer alguns negócios. Sim. E dentre esses negócios, começa a me parecer viável a do Gabigol, por 2 motivos principais. A força desse gigante que é o Corinthians em termos populares, torcido que vende. O Corinthians é um monstro, né? Um monstro adormecido há muitas décadas. Em alguns momentos acordaram esse monstro. Talvez seja o momento. E o Gabigol, ele tem um marketing muito forte. Ele atinge as novas gerações. Ele mexe muito bem com as redes sociais. De repente, junta a fome com a vontade de comer. E outra coisa, né, Silver? É um jogador que sabe lidar com pressão. Porque isso aí além de tudo, né? Porque você ganha um hoje grande chegar reforço. no Corinthians, seria espetacular. você chegar no Corinthians com a pressão que está, do jeito que está, você precisa de jogadores maduros. Mas eu quis dizer em termos comerciais, os dois. Eu entendo, Gabigol se aliando a Corinthians para um projeto de marketing. Mas essa maturidade de um jogador desse vindo para o Corinthians é um grande negócio. Que é o que realmente importa, né? O cara dentro de campo e o Gabigol é um matador. Isso não dá para discutir. Exato. Fiel, teremos surpresa então aí nos próximos dias do presidente. É o presente do presidente para a fiel torcida e um time competitivo em 2024, para quem sabe então a gente conseguir conquistar algum título e voltar para onde a gente nunca deveria ter saído, que é do protagonismo do futebol brasileiro. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like e a gente volta aqui depois com mais informações e atualizações do Timão. Um grande abraço e vai Corinthians!